Olá, gente, boa noite. Só vou esperar um pouquinho mais o pessoal entrar e aí a gente já inicia, tá bom? Uns 3 minutinhos, 5 no máximo, a gente começa, tá? Professor? Olá, boa noite. Boa noite, professor. Professor, boa noite. Boa noite, Já professor. Boa noite. Boa A gente já noite. começa. A gente já começa. Eu tô esperando o pessoal que tá entrando, tá pedindo para entrar. Tô esperando esse pessoal acabar de entrar, a gente já começa. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, pode falar. Então,
Então, é que eu não sei como perguntar isso, professor, mas é que eu não tô achando nada a respeito, por exemplo, tem o odds ratio, né, que eu não sei se é assim que fala, Tá certo. que é o R, tem o HR, que eu esqueci, tem o RR e o IC. Eu não sei se eu não estou pesquisando certo, não sei se eu não estou no Google Acadêmico, que eu já joguei lá, mas eu não acho absolutamente nenhuma pesquisa conclusiva sobre isso acerca da minha vacina e eu não sei mais o que fazer e eu estou Não, o perdido. odds ratio, assim, o odds ratio, essas coisas você vai me dizer o que significa cada um deles, tá? Então, você vai lá procurar o significado, isso deixa eu só abrir meu vídeo aqui. Você vai procurar na internet, em livros, em sites, não necessariamente no Google Acadêmico, você tem isso em outros lugares de pesquisa clínica, o que significa cada um deles. Quando você vai ter que procurar ou tentar achar um dossiê daquela vacina. Se não tiver esse dado, não tem problema, você só vai colocar. Pesquisei em sites, pesquisei não sei aonde, coloca as fontes que você pesquisou e você não encontrou aquele dado, que tem coisas que às vezes o pessoal não libera mesmo. Somente as vacinas que estão em estudo ainda, porque se ela está em estudo ainda, você não vai ter esse dado. Se é vacina que já terminou o estudo e tem alguém usando, algum país que já está usando, que essa vacina está sendo aplicada, aí você até consegue, às vezes, achar esse dado. Mas tem dados que eu sei que é um pouco difícil de você encontrar. Então você coloca, olha, pesquisei no Google Acadêmico, pesquisei não sei aonde, não tem problema. Você pode colocar onde você pesquisou e que você não encontrou. Eu só preciso, pelo menos, que você coloque a definição, o que significa cada um deles. Quando você tem um odds ratio, você tem lá um trabalho que está escrito OR igual a tanto. O que significa? Quando você lê aquele valor, o que significa aquele valor? Então, eu preciso que você diga para mim o que significa cada um daqueles números. Tudo bem? Não sei se eu fui claro. Tudo bem, foi sim, muito claro. O senhor também quer algum tipo de conta? Porque esse odds ratio e o RR, eles envolvem um tipo de razão, né? Sim, Alguma não coisa precisa assim. colocar a conta, não precisa. Assim, quando você vai procurar nos sites, às vezes ele traz, ó, como é que se calcula. Você pode colocar, acho que isso é legal, para você saber como é que você calcula, que ele vai dizer, olha, você pega esse dado, coloca na parte do nominador, o outro vai no denominador, você pode colocar, não tem problema, mas não precisa fazer as contas. É que algumas vacinas, eles trouxeram como é que chegou nessa conta, como é que chegou naquele número. Aí, se você tiver acesso a essa informação, você pode colocar, não tem problema. Quanto maior o número de informações, Ok. mais ilustrativo fica, melhor fica para a gente poder tentar entender o que significa, porque são os nomes estranhos, é umas coisas que você fala, meu Deus do céu, o que significa odds ratio, 1, alguma coisa, o que significa tantos por cento, como é que eu leio isso? Então, de repente, você explicando e colocando exemplos, fica mais fácil, não tem problema nenhum. Ok, obrigado. Imagina, não por isso. Então vamos lá, vamos começar, deixa eu ver. Só fazer minha anotação aqui. Tá, então a gente vai falar um pouquinho sobre o ensaio clínico. Então a gente começou falando aí na semana passada de como são desenvolvidos os novos medicamentos. Esse material já está no material didático, já publiquei isso, está disponível lá no material didático. Tá? Então, quais são as fontes para a produção de medicamentos? A gente falou, fonte mineral, certo? Fonte animal. Então, a gente discutiu medicamentos sintéticos. Então, aqui eu tenho, né, como é que essas novas drogas, né, qual é o caminho que essas novas drogas usam aí para ser descobertos. Quem tiver interesse, quiser se aprofundar, clica no link aí, que tem um link, vocês vão abrir um artigo, infelizmente é em inglês, mas a grande maioria das publicações que nós temos é em inglês aí, depois copia e cola no Google aí, no Google Tradutor, e dá para vocês lerem aí, quem quiser se aprofundar ou quiser entender um pouquinho mais do que a gente já falou na aula passada. Tá? Então, aqui eu tenho basicamente os exemplos aí. Então, a gente tem medicamentos sintéticos, né, substâncias naturais. Então, a gente tem aí, aqui dando o exemplo de fondaparinux, então é um anticoagulante, a gente tem enoxaparina, tem os medicamentos biológicos. Então, tem vários exemplos aqui de forma que a gente pode chegar a alguns medicamentos aí, medicamentos que têm
tem a classificação, a classe terapêutica é bem parecida, você muda somente uma molécula. Isso a gente discutiu um pouquinho aí na aula passada. Então, a gente vai estar discutindo nesta aula aqui, então, a partir de hoje, aí, especificamente, todo esse processo aqui. Então, esse processo de descobrimento, a gente falou na aula passada, a gente vai começar hoje falando de análise ou dos testes pré-clínicos, né? Então, os testes pré-clínicos são os testes que a gente faz em animal de laboratório, com experimentos laboratoriais, tá? Então, eu tenho aqui os princípios de descobrimento de drogas também, então eu vou estar passando aí alguns artigos, enfim, dando alguns links para quem tiver interesse buscar mais material para poder estar estudando aí. Uma coisa importante que eu tenho para falar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, foi descoberto primeiro o sildenafil em 1998. Então, eles partiram do sildenafil e fazendo mudanças, né? Pense lá na química do Pandini aí, certo? Eu sei que todo mundo ama química aí, certo? Ok? Então, lembrem-se da química do Pandini aí. Então, você mudar uma estrutura química, mudar um anel, colocar um sulfidrila, colocar um enxofre, mudar alguma configuração aqui, você já tem uma outra molécula. Então, o vardenafila, ele veio através do sildenafil, tadalafila, todos esses vieram, estudaram primeiro o sildenafil, verificaram a estrutura química do sildenafil e foram modificando algumas coisas para ter outras moléculas disponíveis aí. Então, a gente tem aqui uma discussão entre imitação e inovação. Então, eu falei para vocês aí, quem estava na aula passada, que a gente demora um tempo grande aí, pode ficar até em média 15 anos, 12, 15 anos aí, para a gente ter novas drogas disponíveis no mercado aí. Essa demora aqui no descobrimento de novas drogas de até 10 anos, mas estou falando de novas. Então, não estou falando de imitação ou moléculas que você fez uma modificação na estrutura de outra. Estou falando de inovação. Então, tem uma diferença grande entre inovação. Aqui a imitação até acho a palavra um pouco forte, tá? Mas é uma modificação nessa estrutura molecular. Então, você modificar essa estrutura molecular aí não é exatamente uma droga nova, não é uma inovação. É óbvio que você vai ter um outro medicamento. Vardenafila, né, que é o nome comercial, o nome genérico no Brasil, que é em inglês, né, Vardenafil. O Vardenafila, ele é um medicamento diferente do sildenafila. Sim, ele é outro medicamento, mas com a estrutura química bastante semelhante, que você partiu do sildenafila. Tá? Então, ele não é exatamente uma inovação. Eu comentei na aula passada quando a gente falou de loratadina e desloratadina. Então, é só uma modificação na estrutura química que a gente tem aí. Então, a gente falou, né, desde a ideia, quem sabe, será que pode ser esse medicamento ou essa substância pode se transformar num medicamento? Até você sair desta ideia e até chegar no produto acabado, nesse provável substância, é que demora esse tempo que a gente falou que pode demorar até 10 anos aí. Então, você passa de uma ideia para um pré-projeto, você vai fazer toda a pesquisa para depois ter a produção desse medicamento. Aí sim a gente vai iniciar os testes em animais de laboratório. Então, são os testes pré-clínicos que a gente falou aí. Então, pré-clínico em animal de laboratório, feito o teste pré-clínico, a gente entra especificamente nos testes clínicos que são em seres humanos. Então, a gente vai iniciar hoje falando dos pré-clínicos, tá? Então, também, de novo, né, como é que são conduzidos, né, esses escolha, né, condução desses estudos pré-clínicos aí. Então, pré-clínico a gente vai estar avaliando toda a parte de cinética. Então, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, como é que é conduzido? Como é que é feito esse estudo? Eu vou falar, mas quem quiser ter maiores informações ou quiser se aprofundar, tem aí outros artigos também. Falei para vocês que em relação à pesquisa clínica, então, na verdade, dentro da pesquisa clínica no mundo inteiro, apenas 2% dessa pesquisa do mundo é realizada no nosso país. Então, a gente tem um número muito pequeno, né, de estudos clínicos sendo desenvolvidos no nosso país, quando comparados, por exemplo, aos Estados Unidos,
mais de 40% dos estudos clínicos ou da pesquisa clínica exercida no mundo é feita nos Estados Unidos. Então, o Brasil tem um número muito baixo, muito pequeno de estudos clínicos. Quais são os motivos? A gente vai discutir algum desses motivos aí. Um deles é por conta do tempo de aprovação. Por que eu coloquei esse slide? Por que a gente vai abordar o tempo de aprovação? O tempo de aprovação é desde o momento que foi feito todo, deixa eu voltar os slides aqui, desde o momento que você terminou lá o ensaio clínico todo, terminou a fase 3, aí você encaminha a documentação para ser avaliado pela agência regulatória, no caso dos Estados Unidos é FDA, no nosso país é a Anvisa aí, certo? Então, o que acontece? Você ter a aprovação, você já olhou todo o estudo, você já fez a avaliação daquela documentação, quer dizer, já passou o prazo de avaliação para você ter a aprovação disso. O nosso país, se você olhar ao redor do mundo, é um que tem os maiores tempos, então de 10 a 14 meses para a gente ter uma aprovação. Depois que já foi avaliado tudo, foi feita a avaliação, quer dizer, gastou-se um tempo grande para avaliação, você demora de 10 a 14 meses para ter a aprovação disso. Então, o pessoal acaba investindo muito pouco no nosso país em pesquisa por conta desse tempo. Por que demora tudo isso? Então, a gente tem uma parte burocrática bastante difícil de trabalhar, essa parte regulatória aí, né? Poucas empresas brasileiras que estão interessadas nisso, porque essa burocracia leva um investimento no exterior, porque no exterior é mais barato, então você acaba investindo lá fora, certo? Essa demora e burocracia acaba espantando os projetos e empresas, porque se demora muito, tem que ter muito dinheiro, você vai ter que esperar, vai ter que fazer manutenção de emprego, manutenção do estudo clínico, tudo isso demora... Você tem um investimento muito alto de grana e o pessoal acaba fugindo um pouco disso. Os pipelines aí pertencem à indústria internacional, então o desenvolvimento todo acaba vindo da indústria internacional. Aquilo que eu falei para vocês, a gente tem pouquíssimo, a gente vai ter um slide mais para frente, mas pouquíssimo estudo clínico de fase 1, ou desenvolvimento de drogas. A gente tem muitas drogas que o pessoal acaba levando daqui para o exterior. Tá, vou dar o exemplo clássico que a gente tem. Não sei se vocês sabem, mas captopril é uma droga muito utilizada para o tratamento da hipertensão. Captopril é um medicamento que foi descoberto por um brasileiro. Foi um farmacêutico brasileiro quem descobriu o captopril. Só que o que acontece? A indústria ela acaba captando essas pessoas ou acabam pegando essas coisas e levando lá para fora. Vocês já devem ter. Com certeza vocês veem aí pela televisão, veem aí em noticiários, né? O pessoal vem para a Amazônia, retira plantas, retira animais silvestres, animais peçonhentos, que muito medicamento vem da parte de animais peçonhentos, cobras, aranhas aí. Então o pessoal acaba exportando, tirando, né? Ou, vamos pôr aí uma palavra não muito legal aí, mas roubando essas plantas, roubando tudo isso e levando para o exterior aí para fazer o desenvolvimento dessa substância aí fora, tá bom? Então, olha lá, os trabalhos iniciados por investigadores são raros no Brasil, que eu acabei de falar. E a gente tem muita instância de aprovação aqui no nosso país, CEP, CONEP, Anvisa, então é Comitê de Ética em Pesquisa, aqui é outro comitê, o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Então, vamos supor que vocês queiram fazer um trabalho aí, desenvolver um trabalho, então a primeira coisa que vocês têm que fazer é pedir uma aprovação dentro da faculdade. Você tem que pedir uma aprovação para o Comitê de Ética em Pesquisa da faculdade, se vocês vão fazer um trabalho com animal, por exemplo, experimental. Então, primeiro tem que ter a aprovação do CEP, então é o Comitê de Ética da faculdade. O Comitê de Ética da faculdade tem que mandar isso para o CONEP, que é o Comitê Nacional de Pesquisa aí, ok? De ética em pesquisa aí. Então, a gente tem muitas instâncias que você tem que passar isso. De novo, é a velha burocracia que então o pessoal está fugindo. Vocês devem ter também visto isso frequentemente em televisão, que o pessoal está fugindo do nosso país para fazer pesquisa, porque é muito dinheiro envolvido, é muita burocracia nisso tudo. Então, o tempo requerido para estudos mais complexos frequentemente ultrapassa um ano.
torna o país inviável para estudos de fase 1 e muitos de fase 2. Então, a gente acaba participando mais de estudo clínico de fase 3. Então, o nosso país ele não está preparado para fazer os estudos de fase 1 e fase 2. Não é que não está preparado, a gente está preparado, a gente está. Mas são poucos estudos feitos. Então, como é feito poucos estudos, a gente tem menos gente capacitada para poder fazer esse estudo. Nós temos, mas são poucas pessoas, uma vez que é pouco feito isso no nosso país, tá? O pessoal acaba usando o estudo clínico de fase 3, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, frente a tudo isso, cada vez menos estudos são trazidos para o Brasil. Então, isso a gente falou dos estudos no geral. Falando do pré-clínico específico. O que a gente vai avaliar nesse pré-clínico? O que a gente vai avaliar in vitro ou em animal de laboratório? Então, primeiro eu vou fazer uma avaliação do perfil farmacológico, uma previsão de eficácia. Para que serve aquela substância? Como será que ela vai agir? Qual é lá, vocês viram lá com o Valber já um pouco de dinâmica aí. Então, qual é a dinâmica que eu tenho desse medicamento? Cinética, vocês viram comigo. Como será que é a cinética desse medicamento? Então, faz uma avaliação primeiro, faz uma avaliação desta segurança. Então, será que é um medicamento seguro? Não é? Será que ele é tóxico? Não é? Vamos avaliar todos os parâmetros farmacocinéticos. Eu vou fazer isso de que forma? Isso vai ser um comprimido, isso vai ser um xarope, vai ser uma solução? Ele é estável, ele não é estável? É só lembrar do que a gente discutiu o ano passado lá em cinética. Eu consigo fazer um comprimido? Não consigo? Ele é solúvel? Ele não é solúvel? Isso só pode ser feito na forma de spray, só pode ser feito na forma de injetável. Qual vai ser a formulação, certo? Então, qual é o estudo analítico que eu tenho para fazer tudo isso? Tá? Então, a gente tem que aproximadamente, mais de 95% dos candidatos são eliminados. Lembra lá? Vamos voltar de novo. A gente vai ter muito desse slide aqui. Então, a gente parte aí de 5.000 a 10.000 substâncias, mais de 95% são reprovados nessa parte pré-clínica aqui. Então, a gente saiu de 5.000 para 10.000 e chegou em 250 substâncias que chegam aí na fase 1. Então, 95% desses candidatos, eles são eliminados. Então, você passou por todo aquele estresse de você teve a sua ideia, você fez um pré-projeto, você fez uma pesquisa, você chegou numa formulação, só que a hora que você foi fazer o estudo em animal de laboratório, você viu que aquilo lá não se tornou um medicamento, ele não tem uma resposta farmacológica adequada. Uma coisa é fazer teste in vitro, fazer teste no laboratório é muito mais tranquilo, você pode imaginar uma resposta. Mas quando você chega num animal de laboratório, ou a gente vai ver que nem sempre a resposta do animal sendo satisfatória significa que no ser humano vai ser satisfatória, então você perdeu um tempo grande nisso tudo, você investiu muito dinheiro. Então, de novo, vem lá um dos problemas que a gente não ter esse tipo de estudo no nosso país, tá? Então, você investe muito dinheiro por ir para cima disso tudo. Então, atividade farmacológica específica e perfil de toxicidade aceitável, tendo tudo isso, sabendo exatamente como é que é a farmacologia desse medicamento, a farmacodinâmica, a farmacocinética, e sabendo de níveis tóxicos, são adequados ou não, são aceitáveis ou não, aí a gente vai passar para a fase seguinte, que seria o ensaio clínico, tá? Então, o que a gente avalia? É um uso médico, tem necessidade, é uma relevância, quer dizer, ele é uma substância que é importante para a gente? Vamos fazer o estudo dessa substância, vale a pena? É uma doença nova? Vamos pegar aí o Covid que nós estamos falando. Vamos investir? Sim, é importante. É uma necessidade, é relevante para a gente. Precisamos descobrir um novo medicamento, aí, uma nova vacina aí contra a Covid. Se pudesse ser um comprimido por via oral, seria melhor. Então, estão desenvolvendo aí numa forma farmacêutica injetável na forma de vacina. Mas se tivesse, por exemplo, condições de fazer isso em outra forma farmacêutica, seria até melhor para um paciente tomar.
ele tem o potencial comercial? Então, coloquei um ponto de interrogação aqui, por quê? A gente tem algumas doenças que a gente acaba caracterizando como doenças de país pobre, tá? Então, a gente tem alguns estudos aí, ensaios clínicos aí, que o pessoal não investe, por exemplo, para tratar tuberculose, não investe para tratar malária. Por quê, gente? Malária é uma doença basicamente de país tropical e basicamente de país pobre. Então, a gente tem lá na parte norte, nordeste, principalmente na região norte do nosso país, a gente tem muita malária na África, são países pobres. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou investir grana para fazer um estudo clínico, vou investir dinheiro para descobrir um medicamento e depois o pessoal não ter grana para comprar? Para que eu vou investir tanto dinheiro se eu vou ter que vender esse medicamento a preço muito barato? Então o pessoal acaba não investindo, que a gente chama de doenças negligenciadas, né? Então, a gente pegar a tuberculose, quem conhece um pouquinho de tratamento de tuberculose, a gente usa medicamento para tuberculose os mesmos que a gente usava em 1960, 1970. Então, nós estamos passando 50, 60 anos, nós estamos utilizando aí até mais de 60, os mesmos medicamentos que a gente usava há 60 anos atrás. Então, assim, será que ninguém descobriu ou realmente não tem novos medicamentos? Por quê, gente? Porque tuberculose é uma doença basicamente, não é só, mas basicamente é uma doença de país pobre. Então, o pessoal não quer fazer esse desenvolvimento. Então, hoje existe uma pactuação da indústria junto com o auxílio financeiro aí de alguns países para desenvolver esses fármacos. Então, a indústria pode desenvolver alguns medicamentos para algumas dessas patologias, mas com aporte financeiro ou com uma chancela daquele país. Então, o país também investe dinheiro, dá dinheiro para a indústria fazer todos esses testes aí. Por quê? Porque a indústria não quer. A indústria vai investir grana para depois vender isso para país pobre, que não vai ter dinheiro para comprar. Então, a indústria não quer ficar investindo isso. Então, a gente tem essas doenças negligenciadas que a gente sofre bastante aí com a falta de medicamentos novos aí. Candidatos a fármacos órfãos, né? Tem lucros menores. Então, o que é fármaco órfão aí? Então, só tem aquele fármaco para aquela doença, ou, de novo, é uma doença aí negligenciada aí. Então, a indústria acaba tendo um lucro baixo em cima de tudo isso, enquanto não quebra-se a patente do medicamento. A gente vai falar de patente daqui a pouco. Tá? Então, quais são os privilégios, quais são os incentivos? Então, tudo isso a indústria vai avaliar no momento dela entrar numa pesquisa ou não. Então, tem um mercado menor do que 200 mil prováveis pessoas que utilizem esse medicamento, então não vale a pena. Se tem um mercado menor do que 200 mil, eu não vou investir nisso. Cada indústria tem um limite, tá? Eu não vou investir nisso, por quê? Porque são poucas pessoas que vão utilizar. Então, não vale a pena. Candidatos a fármacos similares ou fármaco inovadores. A gente acabou de falar, é um fármaco inovador ou não é um fármaco inovador? Se não é um fármaco inovador, seria uma cópia lá, um similar, eu vou gastar menos grana para fazer tudo isso. Tá? E avaliar risco-benefício. Tudo na nossa área é risco-benefício. Vale a pena ou não vale a pena eu investir dinheiro disso ou não? Eu consigo fazer isso em produção em grande escala? Qual é o custo da minha produção? A gente está vivendo isso hoje com a vacina. Né? Dá para fazer isso numa grande escala? É possível, não é? Quanto custa tudo isso? Né? Esse fármaco é solúvel, não é? Como é que eu vou fazer uma avaliação do veículo adequado para esse fármaco? Se eu conseguir fazer um comprimido ocupa menos espaço, o comprimido é mais estável, é mais barato do que eu fazer uma forma injetável, do que fazer um líquido que ocupa um espaço maior. Esse líquido, ele é estável ou vou ter que fazer ele na forma de pó, uma solução extemporânea que depois que eu misturar com água, ele perde a validade. Então, tudo isso tem que passar... Oi, pode falar.
Perdão a interrupção. Não, pode falar. Assim, pelo que o senhor está falando tudo, eu estou tentando entender, né? Então, os ensaios clínicos, pré-clínicos, na verdade, ele não é nada mais, nada menos do que uma reflexão de todas essas perguntas. Não acontece, por exemplo, parte prática, a gente não faz mais testes em animais, não tem mais Não, essa parte prática. faz sim. Só que antes de eu fazer esse teste, eu tenho que fazer essas perguntas para ver. É o que eu falo, a gente tem que se coloque. Hoje vocês estão no lugar, hoje vocês, eu também, a gente está no lugar de consumidor. Mas se coloquem agora no lugar da indústria. Imagine que vocês estejam trabalhando numa indústria farmacêutica, que vocês sejam dono de uma indústria, seja um diretor de uma indústria, ou que você trabalhe na área de produção da indústria. Vale a pena ou não vale a pena eu investir em pesquisa? Então, para eu saber se vale a pena ou não investir em pesquisa, eu tenho que responder essas perguntas. Depois que eu tenho essas perguntas muito claras na minha cabeça, aí eu digo, olha, então tá bom, então vamos fazer o estudo pré-clínico. Aí eu vou partir para o animal de laboratório. Seria uma etapa antes de eu entrar especificamente no animal de laboratório. Não sei se é essa a resposta que você estava procurando. Essa mesmo, eu estava, tipo, uma dúvida, tipo, ensaio e testes pré-clínicos, é a mesma coisa? É Sim, só mesma coisa, sinônimos? né? É a Só mesma sinônimos. coisa, mesma Tá coisa. ok, É então, só obrigado. que, é que eu falei, se você está numa indústria, para que eu vou gastar grana, investir grana para poder tentar descobrir um medicamento novo para tuberculose? Para nós, seria extremamente importante. Tuberculose, hoje, a gente trata com um esquema quádruplo. Então, são 4 medicamentos que o paciente tem que tomar para tratar a mesma patologia. Então, ele usa lá rifampicina, pirazinamide, isoniamide e tambutol. Usa 4 medicamentos para tratar uma patologia única. E será que não seria legal se tivessem descoberto um medicamento único, um outro medicamento, um inovador, que você resolvesse a situação, esse tratamento para tuberculose, o paciente tem que tomar esses 4 medicamentos durante 6 meses. Então, são 6 meses tomando esse medicamento. Se de repente descobrisse um novo medicamento que você toma ele durante 30 dias e você resolve, seria importante. Mas, de novo, isso tem que ter dinheiro. Então, ele vai fazer todas essas perguntas para dizer. Então, ele vai dizer, gente, olha, eu não vou investir nisso porque isso não vai trazer retorno. De novo, a gente tem que se colocar na posição dos dois. Na posição do consumidor ou na posição do governo, pensando na importância de saúde pública, mas eu também tenho que me colocar no lugar do produtor. O produtor precisa de grana. É lógico que ele só vai visar lucro, 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 mas ele precisa de grana, ele precisa, para ele poder pagar os funcionários, para ele poder investir nisso, ele precisa de grana. E vale a pena investir tanto dinheiro, bilhões, que a gente vai ver daqui a pouco os valores disso, investir bilhões, sendo que você não vai ter esse retorno, ok? Então, tem estabilidade essa droga? Qual é a concentração que eu vou trabalhar? Qual é a dose? Ah, se para uma dose ter efeito eu só consigo fazer um comprimido ou uma forma farmacêutica, ele vai ter que tomar 3 comprimidos junto, 4 comprimidos junto, gente, para que eu vou fazer isso? Sei lá, de repente eu cheguei numa droga ótima, mas a concentração dessa droga, eu tenho que fazer comprimido de, sei lá, eu estou chutando, de 1 grama. E esse comprimido de 1 grama, ele encarece muito o produto. Então, para que eu vou desenvolver um novo fármaco que vai encarecer muito? Que chance, que possibilidade que a população tem de fazer uso deste medicamento, né? Qual é a via de administração? Ah, só consigo fazer ele na forma injetável. Peraí, todo mundo pode usar injetável? Não, você vai ter um custo alto, porque tem que ter alguém treinado para fazer a aplicação, preciso de seringa, preciso de agulha, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Como é que eu faço uma avaliação desse resultado positivo e negativo? Aí tem um pouco a ver com aquele odds ratio que perguntou aí no início aí da aula. Então, qual é esse resultado? O que significa esse resultado? Qual é o modelo ou técnica que eu vou utilizar para a produção desse medicamento? Então, veja a produção da vacina. Quanto de investimento que eu tenho que ter? Então, o que eu avalio nesses animais? Resolvi aquela pergunta. Vou fazer esta pergunta aí. Deixa eu só voltar um pouquinho e pegar um exemplo que acabou de passar na minha cabeça aqui. Deixa eu voltar para esse slide, que aí vai ficar bem legal. Hoje em dia caiu a patente, então se der na fila aí, é um medicamento bastante barato, tá? Você vai na drogaria e compra isso por um preço barato, qualquer um desses aqui, vardenafila, tadalafila, você compra, eles acabam comprando eles por um preço acessível aí.
Então, o que acontece? Você vai tentar desenvolver uma nova molécula, então, sildenafila para paciente com disfunção erétil. Então, eu vou pensar que eu vou tentar desenvolver um novo medicamento para disfunção erétil com uma molécula totalmente diferente. Ok. Você pode até pensar em desenvolver isso. Você vai gastar bilhões com isso, mas vamos pensar o seguinte: eu já tenho sendo comercializado o sildenafila, que é uma droga que tem uma eficácia muito boa para esta patologia. Então, isso eu tenho que levar em consideração. Se ele já tem uma eficácia boa para essa patologia, é um medicamento barato. Se eu investir milhões para um novo medicamento, eu não vou poder colocar ele muito caro. Ele vai ter que ser preço similar ao sildenafila. Porque se eu colocar um preço muito alto desse medicamento, o que vai acontecer? O paciente não vai comprar. Não vai comprar porque ele já tem sildenafila, que ele tem efeito. É lógico, existe uma parcela pequena da população que o sildenafila não resolve, mas é uma parcela pequena. A grande maioria da população, o sildenafila resolve. Então, para que eu vou investir grana e mais grana com um novo medicamento, sendo que eu já tenho um no mercado que faz efeito? Então, eu estou me colocando agora, neste momento, no lugar da indústria. Agora, vamos me colocar como consumidor. Se eu sou um paciente cardiopata, eu sou um paciente que usa um vasodilatador, um nitrato, que é uma classe específica de vasodilatador. Paciente que usa vasodilatador, nitrato, ele não pode usar sildenafila, ele pode levar a óbito por conta dessa interação, tem um mecanismo específico. Então, para esse perfil de população, eu como consumidor, eu precisando do sildenafila, eu queria que tivesse um outro medicamento que não tivesse esse tipo de interação. Então, a indústria poderia desenvolver um outro medicamento. E assim por diante. Então, são alguns pensamentos que a gente pode ter aí. Tá? Então, vou avaliar o que nos animais de laboratório? Vou avaliar a toxicidade, como é que se comporta a toxicidade nesses animais, se ele causa algum dano em órgão específico, então ele causa dano no rim, causa dano no fígado, certo? Como é que se comporta isso? Qual é a dose e efeito para ter uma eficácia nesse animal? Como é que é a farmacocinética que envolve o metabolismo? Como é que é a cinética nesses animais? Esse medicamento é carcinogênico, ele causa algum dano, pode causar um câncer nesse paciente. Exemplo que a gente tem são os medicamentos para HIV. Então, os medicamentos para HIV vieram aí para revolucionar, graças a Deus, aí, o tratamento de HIV, que até hoje não se tem cura, não se tem uma vacina para HIV. Então, olha, a gente pode até fazer um paralelo com o que a gente está vivendo no momento aí com esse novo vírus. Então, é um vírus também, e não conseguiram descobrir nenhum medicamento, uma vacina ou um medicamento que seja eficaz para HIV aí. E a gente hoje já tem pacientes que estavam usando os medicamentos para HIV, os que foram descobertos mais antigos, aí o paciente está desenvolvendo neste momento câncer por conta do uso daquele medicamento para HIV. Tá? Então é um medicamento que no longo período viu que estava causando câncer. Gente, vai cair em menos de 1 minuto aí, eu passo um novo link, eu coloco lá para vocês no material didático esse novo link aí, tá? Então, avaliar se esse medicamento pode causar algum câncer ou não a longo período ou a curto prazo aí. Se esse medicamento pode ser mutagênico, pode causar alguma mutação genética, e teratogênico é o que a gente comentou na aula passada aí, quando a gente fala de crianças com má formação fetal. Então, a mulher toma e a criança, quando ela dá à luz, você tem que pegar aquele lá, que ele tinha que tomar 2 por dia, você pegar esse que você vai tomar 1, o outro custava, sei lá, R$1 o comprimido, e esse que vai custar R$1,80, estou chutando, esse novo R$1,80, se você olhar comprimido por comprimido, ele é bem mais caro. Só que o outro você tinha que usar 2 por dia, esse você vai passar a 1 só por dia. O omeprazol que você falou do exemplo que você deu, o omeprazol, ele é um medicamento que tem um monte de interação, ele interage com um monte de fármaco. Então, será que essas novas outras drogas, elas não têm um número menor de interações? Então, a gente tem os pantoprazol da vida, esomeprazol aí, os rabeprazol, alguns outros prazóis da vida aí, eles interagem menos do que o omeprazol. Então, assim, depende da alteração da molécula. Agora, se você
se você fizer uma alteração na molécula e você não tiver grandes alterações aí, ou modificações, por exemplo, na farmacocinética ou na farmacodinâmica, não vale a pena investir. Então, você vai descobrir isso em que momento? Quando você fizer, por exemplo, o estudo em animal. Em animal, é que você fizer isso, você vai ver, olha, tudo bem, eu modifiquei essa molécula, porém, eu vi que a resposta é exatamente a mesma. Os efeitos, por exemplo, mutagênicos que aquela droga causava, ela continua causando essa outra substância. Ou a gente tem modificações na molécula, vamos pegar o captopril aí. Então, ele tem uma porção sulfidrila na molécula lá, tem um anel de enxofre lá, tem uma ligação com enxofre. Você muda aquela molécula, ela muda um pouco aquela estrutura, a localização daquele anel sulfidrila lá, você tem alterações, você pode modificar deixando ele com menos efeito colateral, então você tem algumas poucas alterações, mas de novo, essas poucas alterações, depois você vai ter que verificar, comparar o preço de uma com a outra, você não pode ter diferença muito grande de preço, porque aí não vai valer a pena. Tudo bem? Tudo certo. Ok, então a gente parou aqui em mutagenicidade, o pessoal vai entrando aí, a grande maioria já entrou. Então, a gente pode ter aí mutagenicidade, está falando da teratogenicidade. Teratogenicidade, então, é uma má formação fetal. A mulher tumora, que ela dá à luz àquela criança, a criança nasce com alguma má formação fetal. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente até chegou a discutir um pouco disso ano passado em cinética, quando a gente foi falar de distribuição de fármaco, então tem fármaco que atravessa a placenta, ele pode causar dano nesse feto, tá? Então, a primeira coisa, quando eu vou fazer estudos em animais, existem os aspectos éticos que são bastante importantes. Então, hoje existe um grande levante aí, né, no mundo inteiro, tentando fazer com que se extinguam, na medida do possível, e muitas vezes isso é possível, ensaios ou estudos com animais de laboratório. Né? Então, assim, porque, gente, depois que você fez um estudo com o animal, você tem que sacrificar o animal. Então, peraí, você vai provocar um câncer naquele animal, porque você vai fazer um medicamento para câncer, vai estudar um medicamento para câncer, primeira coisa que você tem que fazer é provocar um câncer naquele animal. Você vai estudar um medicamento para úlcera, a primeira coisa tem que provocar uma úlcera naquele animal. Então, você vai deixar um animal doente para depois tentar tratar esse animal. Então, hoje existe toda a questão ética aí de utilização, o que pode, o que não pode. A gente não vai entrar nessa celeuma aqui. Não estou aqui defendendo a pesquisa, nem deixando de defender os animais de laboratório. Então, a gente tem que conhecer, né, a própria, até aqui mesmo está falando, conhecer qual animal que eu vou estar utilizando. Então, para determinadas pesquisas eu uso determinados tipos de animais. Então, eu tenho animais de pequeno porte, tem animal de médio porte, tem animal de grande porte, tá? Então, vou dar o exemplo. Aqui onde eu trabalho, eu trabalho no INCOR, para quem não conhece aí, então, Instituto do Coração. Aqui a gente cuida de pulmão e coração. Então, a gente faz muito transplante, seja de coração ou transplante de pulmão, a gente faz aqui dentro. Então, a gente tem animais em laboratórios que eles são utilizados para a gente fazer estudos de transplante, novas técnicas de transplante, porque eu não posso pegar um ser humano, vou testar essa nova técnica nele. Então, eticamente, isso não é possível ser feito, uma nova técnica que você não testou em ninguém com aquele ser humano, mas ao mesmo tempo vou fazer esse teste em um animal de laboratório, então tem um ponto de interrogação aí, se pode, como é que fica todos os defensores dos animais aí, que aí eu não vou entrar nessa celeuma aí de fazer discussão, eu só penso no seguinte, eu vou dar para um ser humano fazer uso de um medicamento que você nem testou num animal? Algumas vezes, a gente viu lá nos slides do começo, não vou ficar voltando, que tem coisas que você testou em animal e chega no ser humano ele não faz efeito. Então, o ser humano não deixa de ser uma cobaia também. Com certeza, ele é uma cobaia também. Mas antes ele passou num animal. Agora, imagine aqueles 5.000 substâncias, 10.000 substâncias já ir direto para o ser humano, testar no ser humano. Então, eu estou pondo um ponto de interrogação, tá, gente? Cada um vai criar a sua
a o seu juízo de valor aí, o que vale a pena, o que não vale. Eu só digo que é complicado a gente ficar fazendo testes direto em ser humano. Eticamente, a gente não pode fazer isso, tá bom? Qual é a qualidade que eu tenho desses animais experimentais, de animal de laboratório? Gente, animal de laboratório, para fazer um bom estudo clínico, gente, o animal de laboratório, ele tem uma qualidade de vida muito superior à nossa, tá, gente? Por quê? O animal de laboratório, ele tem uma vida regrada, ele tem que estar tudo bem, totalmente controlado, ele é monitorado, ele não pode ficar estressado, a gente praticamente não se estressa nada durante o dia, ele tem que fazer todas as alimentações dele, a gente também faz todas as nossas alimentações, tomamos café da manhã, almoçamos, tomamos café da tarde, jantamos, quer dizer, então tem todo um cuidado específico que é feito com esse animal de laboratório. Tudo bem, depois ele é sacrificado, mas ele tem que ter uma qualidade adequada. Então, esse bioterismo, onde ficam esses animais, tem todo um controle muito rígido aí de legislação em cima disso tudo, tá? Conhecer esses animais, então, O ar deles é melhor que o nosso. Desculpa? O ar deles é até melhor do que o nosso. Com certeza, é isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. Eles têm a qualidade de vida deles é melhor, assim. Que qualidade de vida, porque depois eles são sacrificados, mas enfim, enquanto eles estão para serem animais de experimentação, por que, gente? Por que tem isso? Porque eu não posso estressar um animal, eu estou avaliando um medicamento novo, eu tenho que ter todo aquele ambiente que aquele animal está vivendo está sendo controlado, então tem que ter tudo isso muito controlado, ok? E o animal, de novo, é conhecer um animal, então é o porte do animal. Eu aqui, por exemplo, a gente faz estudos com novas técnicas de transplante ou coração artificial, pulmão artificial. Nós temos aqui, hoje a gente deve ter mais ou menos uns 5, 6 pacientes aqui que estão com coração artificial aqui, porque o coração dele já não funciona mais e está aguardando um transplante. Então, tem um paciente aqui que está internado há 6 meses, 1 ano, aguardando chegar um órgão para transplante. E alguns deles acabam indo a óbito, evoluindo a óbito por conta do decorrer da doença aí, porque não chega o órgão para transplante dele. E o outro a gente vai colocando ele numa máquina. Então, a pessoa está viva, ela está viva por aquela máquina, né? Então, a máquina que está fazendo o papel do coração dele aí. E aí a gente faz alguns estudos dessas máquinas, desses novos dispositivos com animais. Então, assim, eu até brinco cada vez que eu dou essa aula, o pessoal não estranhar se você vê, sei lá, eu já vi vaca andando aqui no subsolo do hospital. Mas, lógico que ela não estava pastando, né? Óbvio, né, gente? Estou brincando com isso, mas a vaca, ela estava sendo direcionada para onde? Para a área de experimental, que aquela vaca, depois eu fui descobrir que ela estava servindo para um experimento, o pessoal estava testando, avaliando uma técnica nova de coração artificial. Por que na vaca, gente? Lógico, eles testaram esses animais pequenos, mas depois eu tenho que testar esse animal de grande porte que se assemelhe mais ao ser humano. Um rato, né? Então é muito pequenininho ali, então ele vai aumentando, vai para um coelho. A gente tem muito cachorro aqui que faz experimento com cachorro, então você vai aumentando o porte do animal para que seja o mais próximo possível, a gente consiga simular isso como se fosse um ser humano, né? Nós, animais de grande porte aí, tá? Então, conhecimento sobre o procedimento de administração de drogas, anestesia, cirurgia, eutanásia, tudo isso você precisa conhecer quando você faz experimento em animal. Enfim, conhecer toda a literatura que a gente tem. E aí eu volto um pouquinho para o comentário do Gabriel, que foi super pertinente. Acho que foi o Gabriel que falou. Então, qual foi o veículo que é usado para eu solubilizar esse candidato a fármaco? Eu tenho um veículo adequado? Esse fármaco só pode ser solúvel, por exemplo, em álcool. Mas se eu for fazer uma forma injetável, eu vou dissolvê-lo em álcool? Isso pode, isso não pode? Tá? Alguém ia falar alguma coisa? Não? O veículo interfere nesse parâmetro que eu estou avaliando? Quer dizer, eu diluir ele de uma forma diferente, vai interferir nessa avaliação farmacocinética? Qual é a via? Posso usar qualquer via? Qual é a dose? Qual é o volume? Então, tudo isso a gente já falou um pouquinho
disso nos outros slides aí, tá bom? Então, aqui eu tenho um guideline, né, um caminho para ser prescrito aí, para vocês olharem a administração de substâncias em animais de laboratório. Então, como é que eu posso seguir, como é que eu faço os estudos aí em animais de laboratório? Para quem tiver maior interesse, quiser conhecer um pouco mais, isso aqui é um artigo que foi publicado e eu deixei o link aí, depois é só clicar no link que ele vai abrir o artigo. É em inglês, infelizmente, a grande maioria dos bons artigos que a gente tem é em inglês, mas depois vocês colocam no Google lá e peçam para fazer a tradução. Aí tem outra coisa importante aí. Quais são as razões mais prováveis que a gente tem para a dificuldade da replicação de resultado de ensaio farmacológico pré-clínico? O que isso significa? Eu fiz o estudo em animal. Eu tenho que tentar replicar isso para o ser humano. Eu vou conseguir replicar? Vou pegar um exemplo bem prático aí. Eu fiz um ensaio num rato. Eu nem sei o peso de um rato. Sei lá, o rato pesa lá, sei lá, 50 gramas. Acho que até é muito grande, mas não sei. O rato lá do laboratório pesa 50 gramas. Para um rato de 50 gramas, eu usei lá 1 micrograma daquela droga para eu ter a resposta. Então, para cada 50 gramas, eu usei micrograma. O indivíduo de 70 quilos, qual é a dose? Não é assim que a gente faz a conta. Não é uma conta matemática simples dizer para 50 gramas, eu uso 1 micrograma de droga. Para 70 quilos, eu uso quanto de droga? Não é uma conta dessa forma que a gente vai fazer. Então, a gente vai estar discutindo algumas dessas coisas aqui. Então, problemas ou negligência. Então, a pessoa negligenciou, não quis usar animal de laboratório, o animal não era adequado, certo? Quais são as reagentes que utilizaram? De repente, a gente não consegue replicar isso no ser humano. Qual é o tamanho da amostra? Então, isso é importante. Quem estiver fazendo vacinas aí, qual é o tamanho da amostra, né? O trabalho da vacina, qual é o tamanho da amostra que foi testada aquela vacina? Eu vou pegar um exemplo clássico que a gente tem aí, que está sendo bastante discutido, e hoje saiu uma coisa interessante sobre a Coronavac. Na publicação da Coronavac, gente, quem assistiu ou quem viu a publicação aí, ou quem está estudando, a Coronavac ela teve um resultado de 100% de eficácia em pacientes graves. 100%. Então, todos os pacientes com coronavírus que estavam graves, que tomaram a vacina, esses pacientes tiveram uma recuperação muito boa. Só que, gente, eles fizeram isso por um número super pequeno. Não lembro agora se foram 20, foram 30, eu não lembro quantos pacientes foram, mas foi um número pequeno, gente. Então, esse número, essa amostra foi muito pequena. Como é que você pode dizer que aqueles 30 pacientes eles vão representar a população do mundo inteira que está hoje com coronavírus, se tiver grave, que vai responder exatamente daquela forma? Eu não disse que não vai, eu disse quem disse que vai. Então, isso é uma coisa importante. Então, qual é o tamanho dessa amostra? Essa amostra tem que ser significativa. Eu vou falar disso daqui a pouco também. Grupo controle, a gente vai falar do que é controle. Análise estatística, eu vou falar. Análise estatística entre aquele odds rate que o Gabriel falou, aquelas coisas que o Gabriel falou. Tá? Então, relato inadequado de condições experimentais. A Ana falou lá, até o ar deles é melhor do que o nosso, é um ar controlado. Então, ele estava em condição experimental adequada, esses animais, né? Viés de publicação. O que é um viés de publicação? Gente, se eu estou fazendo um estudo com um novo medicamento, eu quero que aquilo dê certo. Então, de cada 100 pacientes, vamos dizer, sei lá, 20 não deram certo, não responderam adequadamente com aquele medicamento. Eu sou pesquisador, eu quero que aquilo dê certo. Então, o que eu faço? Em vez de eu publicar dizendo que 20 não deram certo, eu vou dizer que 5 não deram. Então, de cada 100, 95 responderam ao medicamento e 5 não responderam. Gente, isso é um viés. Eu não posso publicar dados falsos. A gente vai
discutir, não sei se vai dar tempo hoje, eu acho que não, como é que eu elimino esse viés aí. Então, dificuldade de publicação de resultados que contradizem esses próprios resultados, que é isso que eu acabei de falar. Publicação em periódicos de elevado fator de impacto. Então, assim, não adianta a gente querer publicar o resultado de um estudo clínico numa revista que pouca gente lê. Quando fala elevado fator de impacto, é uma revista que seja importante, uma revista de alto conceito. Então, quem assistiu o jornal ontem, por exemplo, teve uma publicação bastante importante, acho que foi na Nature, que passou ontem no jornal, de uma pesquisadora, na verdade um grupo grande de pesquisadores que avaliaram qual é o impacto na morte dos americanos lá por conta daquele ex-presidente deles lá, não estamos aqui para discutir política, mas enfim, aquele retardado daquele homem lá, que ele não tomou todos os cuidados necessários aí com a pandemia aí, que isso me parece até um pouco similar com alguém no nosso país aí, tá? Mas, de novo, não quero discutir política aqui na aula. E aí eles fizeram uma publicação, eles fizeram um estudo bastante grande que eles verificaram que chegava a ter até quase metade das mortes que aconteceram nos Estados Unidos poderiam ter sido evitadas se todo mundo tivesse seguido, ou o presidente daquele país tivesse sido mais rigoroso com todos os cuidados que tem que ter com a pandemia, com isolamento, com o uso de máscara, uso de EPI, uso de álcool, etc, etc, porque ele negligenciou muito tempo a doença aí. Ok? Então, foi um trabalho que foi publicado numa revista de um impacto muito grande, que é uma revista, uma das mais conceituadas no mundo inteiro. É aquela velha história de fofoca, gente. Eu pego uma... Estou chutando aí, nem sei o nome, nem sei se existe essa revista ainda, mas a gente falava da revista Tititi aí, tá? Se eu ler uma notícia na revista Veja, ou ler uma revista na Tititi, essa revista de fofoca, qual será que tem maior credibilidade? A Veja. Não significa que a Veja só fale a verdade, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu tenho mais credibilidade ao ler uma Veja do que eu ler uma Tititi, tá bom? Competição entre grupos de pesquisa, pressão para publicação. Isso a gente está vivendo muito, uma grande pressão aí para publicar e para liberar essas vacinas. Existe uma pressão importante que é a gente ter essa vacina disponível aí para ser utilizada. Mas existe uma outra pressão muito grande, será que fizeram os estudos adequados? Será que realmente está no momento de publicar e liberar essa vacina? Vamos de novo pegar o estudo da Coronavac que eu falei. Eles disseram que a Coronavac pode ser utilizada em pacientes idosos e em pacientes que tenham um quadro agravado da doença. Só que eles tiveram um número muito pequeno. Aquilo foi estatisticamente, olha que análise estatística, aquilo estatisticamente ele foi significativo? Qual é o tamanho dessa amostra? Ela foi importante? Qual que é o odds ratio? Qual que é o risco relativo que eu tenho com o uso desse medicamento nesse perfil de população? Será que não seria melhor eles dizerem, olha, para esse perfil de população, não indicamos no momento, a gente tem até estudo feito, só que é um número pequeno, então a gente não sabe se realmente as pessoas todas responderão desta forma. E para o restante, que eu tenho um número maior, uma população maior, estatística maior, utilizem. Então, isso talvez seja uma coisa que seria importante para a Coronavac, que hoje está sendo muito discutido. Parece que eles vão mudar a bula, eles vão tirar essa informação de que é utilizado em pacientes graves. Por quê? Porque esse número de amostra, o número de pacientes que a gente chama de N, esse N não foi um número muito adequado aí, ok? Então, revisores sem tempo, recurso, interesse. Então, o revisor não tem tempo para olhar aquilo, não tem grana, porque tudo isso demora um tempo, você precisa de grana para tudo isso, ou então tem interesse, ou não tem... vai fazer um estudo sobre, de novo, tuberculose, para que eu vou ficar vendo artigo de tuberculose? Não tem interesse nenhum.
certo? Então, tem muita coisa aí. Publicação de estudos de má qualidade inicialmente são rejeitados. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, né? Então, aspectos químicos e farmacotécnicos aí, para sair do animal e chegar no ser humano. Então, a síntese de quantidade adequada da droga para ensaio. Eu consigo sintetizar isso? Não consigo? Ou eu vou ter que continuar tirando isso da planta, tirando isso do animal, que é muito mais rápido eu sintetizar, eu consigo isso em uma grande escala do que eu continuar tirando isso de um animal de laboratório. Características físico-químicas da droga, isso pode atrapalhar, então ela é estável, ela não é estável. Só voltando aqui para esse medicamento, a síntese da quantidade aqui adequada, não sei quem de vocês conhece um medicamento chamado enoxaparina, que é um anticoagulante. Só para vocês terem ideia, cada seringa de enoxaparina, cada seringa, ela é produzida através de um porco. Para você ter uma seringa produzida, você precisa de um porco, porque ela é um medicamento biológico que é retirada do porco. Tá? Então, imagina, a gente consome no mundo milhões disso, então quantos milhões de porcos nós precisamos? É óbvio, gente, ele não usa o porco só para tirar o medicamento, esse medicamento, usa o porco para outras coisas, depois mata o porco, come o porco. Não estou falando de estudo clínico, tá, gente? Porque isso aí é uma droga que já está sendo comercializada. É só para vocês entenderem, para que eu chegar naquela seringa, você precisa de um porco. Eu fui, há uns 5 anos atrás, eu fui visitar a indústria, que é a Sanofi. A Sanofi fica lá na França. Eu fui para a França visitar. Eu também, quando quem falou, nossa, eu também fiquei impressionado quando eu ouvi isso, e realmente. Então, assim, a gente está com falta a gente vira e mexe, tem falta desses medicamentos, com problemas também de condições de animal, de você conseguir animal para tudo isso. Então, olha a importância que a gente tem. Então, aspectos farmacocinéticos, a droga vai ser absorvida, então, de repente, a droga é absorvida naquele animal, no cachorro, no gato, mas nós não somos cachorros, não somos gatos, não somos ratos. Então, será que a gente vai conseguir absorver adequadamente? Essa droga vai chegar ao seu local de ação que a gente precisa, certo? O animal experimental ou o paciente apresenta o alvo molecular que precisa para aquela droga. Então, de repente, você fez um estudo, aquela droga responde àquele animal, porém, ela que vai tentar replicar isso para o ser humano, a gente não consegue porque aquele alvo molecular o ser humano não possui. A droga ela tem afinidade por outros alvos, então vamos pegar a droga de câncer aí, que é um exemplo clássico que a gente tem. O câncer, o que seria? Qual que é a droga ideal para tratar um câncer? A droga ideal para a gente tratar um câncer é uma droga que vai agir especificamente em quem? Naquela célula cancerígena, naquela célula que está com câncer. Só que dificilmente a gente consegue uma droga que vai agir somente naquela célula. Essa droga para câncer, ela acaba agindo naquelas células e mais em outras milhares de células aí. Por isso que o paciente tem queda de cabelo, o paciente tem náusea, tem vômito, tem um monte de efeito colateral, certo? O paciente tem outros efeitos aí, por quê? Porque aquela droga, ela acaba não agindo somente naquela célula, naquele alvo molecular que eu precisava. Quanto mais específico por este alvo, com certeza vocês viram isso com o Valber, então quanto mais específico, melhor vai ser essa droga, certo? Então, aqui eu tenho a talidomida, que é o exemplo clássico que eu falei para vocês. Então, a talidomida, ela começou aí uma discussão em 1953, desculpa, com a talidomida, ela tem uma atividade antimicrobiana, ela é um antimicrobiano daqueles estudos que foram feitos lá no pré-clínico lá. Ah, não, peraí, essa droga ela tem uma atividade antiepilética. Não, essa droga aí, ela foi lançada no mercado em 1956 como sendo um sedativo, um hipnótico e um antiemético. Então, ele começou nesses estudos aí, não sabia o que era, o que poderia ser, até que a gente chegou numa molécula que ela tinha uma ação antiemética. Então, é um medicamento que foi aprovado com uso antiemético. Então, um medicamento que foi usado para mulheres para
diminuir enjoo, principalmente em mulheres grávidas. Era enjoo em qualquer tipo de paciente, mas a gente observou lá aqueles problemas da talidomida, que a gente acaba dizendo muito aí, por conta de uso de mulheres gestantes que utilizavam isso para o controle da emese, para o controle de náusea e vômito. A gente vai falar isso ainda no primeiro semestre aí. Por que isso? Então, aqui a gente está falando de um reposicionamento de fármaco. O fármaco foi descoberto, foi feito estudo clínico para uma coisa e chegou-se numa outra atividade farmacológica. Então, aqui eu tenho outras drogas aqui. Então, eu tenho a mantadina. A mantadina, ele começou o estudo original, uma indicação para influenza. E depois ele teve uma outra indicação que foi para o quê? Para mal de Parkinson, ok? Então, a gente tem algumas drogas, acho que eu tenho outro, não, deixei só esse slide, eu tinha um outro slide com outras drogas aí, que eles seguiram este caminho, tá? Então, vamos pegar, vou dar alguns exemplos para vocês que a gente tem no nosso mercado aí, medicamentos que vocês acabam conhecendo aí. Primeiro deles eu posso falar do finasterida. Então, o finasterida, ele foi desenvolvido para hiperplasia benigna prostática, então para pacientes que tinham problemas de câncer. Então, foi feito todo o estudo pré-clínico, estudo clínico, aí a condução desse estudo aí para pacientes que tinham problemas de câncer de próstata. Só que o que eles observaram como reação adversa? Por que é reação adversa? Porque eu estou buscando naquele medicamento uma ação. Qual é a ação? Controle daquele câncer de próstata do paciente. Foi observado que os pacientes que estavam tomando aquele medicamento estavam tendo um problema de hirsutismo. O que é hirsutismo? É crescimento de pelos. Então, para aquele perfil de paciente, isso era uma reação adversa, porque eu estou usando medicamento para controle da próstata. Está crescendo pelo. Então, isso é uma reação adversa. E aí, o que a indústria falou? Poxa, e se eu desenvolver este fármaco numa outra concentração? É um novo estudo que ela tem que fazer. Mas para tratamento de alopécia, que é queda de cabelo. Pronto, foi isso que a indústria resolveu fazer. Então, a indústria pegou e reposicionou esse estudo. Continuou com o estudo dele para a hiperplasia benigna prostática, lançou o medicamento na dose de 5 miligramas e passou a fazer estudos nesse medicamento com outra concentração, que era de 1 miligrama, que era para quê? Para alopecia. Aí lançou o medicamento no mercado na concentração de 1 miligrama e 5 miligramas. 1 miligrama para uma ação e o de 5 miligramas é para outra ação. Outro exemplo clássico que a gente tem é o próprio sildenafila. Então, esse é um exemplo muito legal para a gente falar da própria indústria. Então, não sei se vocês sabem, mas sildenafila, todo o estudo dela foi feito inicialmente, foi feito um estudo para o tratamento de hipertensão. Então, usava sildenafila para tratamento de hipertensão. Ela tinha uma resposta, tal. O que acontece? No meio desse estudo, foi verificado como efeito adverso dos pacientes do sexo masculino que estavam fazendo parte desses estudos clínicos aí, com a sildenafila, foi observado que esses pacientes estavam tendo ereções. Então, o que a indústria sacou? O marketing da indústria sacou. Ela falou, peraí, gente, se eu lançar esse medicamento para hipertensão, ele vai ter que concorrer no mercado com outros milhares de medicamentos para hipertensão. Então, ele vai concorrer no mercado com captopril, com hidroclorotiazida, com clonidina, com vários outros medicamentos, amlodipino, com vários outros medicamentos que eu tenho para o tratamento da hipertensão. Então, a concorrência vai ser grande. Será que vale a pena ou não vale a pena usar esse medicamento? E ele sacou que ele começou a fazer um estudo paralelo para o tratamento do quê? De paciente que tinha disfunção erétil. Antes do sildenafila, a gente tinha outros medicamentos utilizados para disfunção erétil, mas eram medicamentos que não eram tão eficazes, não tinham uma eficácia muito grande, muito garantida com esses outros medicamentos para disfunção erétil.
e eles observaram que o sildenafila tinha uma eficácia bastante grande. Então, o que eles falaram? Peraí, vamos conduzir esse estudo paralelo, vamos reposicionar esse medicamento no mercado. Continuou estudando para hipertensão, partiu depois para hipertensão pulmonar, que é hoje a gente usa sildenafila para hipertensão pulmonar, que é uma doença bastante grave, é uma doença específica, mas eles lançaram isso para a disfunção erétil. Ganharam um mundo de dinheiro, rios de dinheiro. Isso foi durante muito tempo o medicamento mais vendido no mundo, que a indústria ganhou mais dinheiro até que caiu a patente aí. Tá? Caiu a patente, a gente vai falar mais para frente de patente aí, então caiu a patente, a gente perdeu, a indústria perdeu muito dinheiro. Perdeu não, ela já tinha ganho muito dinheiro, então ela deixou de ganhar, não é que ela perdeu, ela deixou de ganhar o rio de dinheiro que ela ganhava enquanto ele reinava no mercado aí. Então, esses são exemplos bem claros. Começou o estudo clínico, pré-clínico e o clínico para uma indicação e no meio do estudo ele mudou. Então, a indústria, de novo, o marketing, a indústria sacou que ele ia ganhar muito mais dinheiro fazendo o sildenafila para disfunção do que continuar como antihipertensivo. Tá? Então, a gente tem essa mudança no meio do caminho. Aí a gente vai entrar, então a gente falou tudo isso, a gente falou dos animais. Agora a gente vai entrar especificamente em ser humano. Então a gente parou do estudo pré-clínico, que é o estudo feito em animal, a gente vai entrar agora especificamente em ensaio farmacológico clínico, que é em ser humano. São muitos slides, eu prefiro a gente parar a aula aqui agora, a gente volta especificamente, deixa eu só anotar aqui onde a gente volta. Ensaios farmacológicos clínicos de fase 1. A gente volta na semana que vem a partir deste slide. Aí eu tenho só um comentário para fazer para vocês. Eu recebi um convite que vai ter vai ter um meeting aí, vai ter vamos dizer, um congresso aí, vai ter uma reunião na semana que vem, na sexta-feira, envolvendo gente do Brasil inteiro, até gente de fora. Eu fui convidado para participar desta reunião aí. A gente vai falar sobre tratamento de pacientes com Covid, falar da parte farmacêutica, algumas coisas, só que eu estou aguardando a confirmação deste evento. Esse evento vai ser na sexta-feira, que vai pegar o final da tarde, começo da noite, porque como envolve gente do mundo inteiro, a gente teve que achar um horário mais adequado com o fuso horário de outros países aí. Então, não é garantido, mas pode ser ou provavelmente vocês não tenham aula comigo na semana que vem. Então, o que eu quero deixar claro, eu vou pedir de novo para vocês replicarem isso para os demais alunos que não estiverem online. Se eu não for dar aula, ou melhor, vamos voltar. Se eu for dar aula, vocês vão ficar sabendo, porque eu não vou colocar nada no material, nada no WhatsApp, quer dizer, aula normal. Aí eu vou colocar o link para assistir a aula e tudo bem. Se eu não for dar aula, eu vou passar para o WhatsApp para vocês dizendo não teremos aula hoje. Só que eu quero deixar claro para todo mundo, se a gente não tiver aula semana que vem, no dia da aula vocês vão ter que fazer um TP para me entregar no mesmo dia. Como se estivesse tendo aula comigo, eles vão fazer um TP para me entregar. Então, por favor, avisem todos os outros alunos que, não tendo aula, vocês vão ter um TP para fazer para me entregar. Então, não adianta, professor, eu não vi, porque não teve aula, eu vou deixar isso no material didático, tá? Então, é óbvio, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, então vocês vejam o WhatsApp, se não tiver aula, eu vou colocar lá. Gente, não teremos aula, porém, já deixei um trabalho no material didático para me entregarem. Então, a gente vai compensar a minha vinda, a não aula comigo, porque eu vou estar envolvido num evento. Vocês vão fazer um trabalho que já vai estar valendo nota para a aula. Um trabalho simples, um trabalho bem tranquilo, tá? Nada muito difícil aí de vocês fazerem, que vocês conseguem fazer. E nos mesmos grupos que vocês vão fazer o da vacina. Usem os mesmos grupos para fazer. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Ok, gente? Então tá bom, gente. Obrigado, boa noite para vocês. Olha a menininha linda com um lacinho na cabeça. Eu adoro puxar esses laços e arrancar esses laços. E jogar tudo fora, Walter. As mães ficam loucas comigo, mas eu adoro fazer isso. Deixar a criança chorar. Graças a Deus.
Graças a Deus não puxou o pai, né? É Puxou lindo. a Que... mãe, né? Falei, vou mostrar pro professor Walter aí. Oi, linda, bochechuda, gordinha, olha os olhos, jabuticaba, gente. Meu Deus do céu. Tá com 3 Parabéns mesinhos. aí. Tá quietinha, como é que ela consegue ficar quieta? Dá um beliscão nessa menina, Não, gente. deixa ela assim, professor. Tá ótimo assim. Parabéns aí. Gente, bom final de Tchau, semana para tchau. vocês. Qualquer coisa, vocês me mandem um WhatsApp aí, podem me procurar, tá? Bom fim de semana para todo mundo. Boa Tchau, noite, tchau. professor. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau. Boa noite a todos.